Graça e paz, bom dia. Dando continuidade aqui ao que estávamos falando sobre a confissão de Tomé, vamos à leitura aqui do Evangelho de João, vamos contextualizar. A partir do capítulo 20, o verso 24, diz assim: Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Quando Jesus ressuscitou, apareceu lá aos discípulos, aos que estavam reunidos, e disse: Recebei o Espírito Santo. Tá? Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus diante de todos: Meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste e acreditaste, bem-aventurados os que não viram e creram. Graças a Deus pela sua palavra e graças a Deus pela essa bênção que a palavra de Deus registra para as nossas vidas. Nós não vimos, mas acreditamos. Acreditamos ser verdade tudo que está registrado na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Estávamos lendo Dr. Pannenberg quando vimos a declaração de Senhor e Deus sobre a deidade de Cristo Jesus, uma referência à história da igreja e a partir de que momento a igreja confessa que Jesus Cristo é Senhor e Deus, desde o início. Desde o início. Se na ressurreição e ascensão de Cristo Jesus há como que uma reconquista daquilo a que ele renunciou, ao que o Verbo renunciou à sua glória para fazer-se homem, na morte, ressurreição e ascensão, ele reconquista aquilo que a ele pertencia por direito. É uma maneira de expressar, é uma maneira de falar. Mas nós queremos falar aqui sobre a confissão de Tomé. Tomé aqui, por esse evento, por esse fato, considerado assim, incrédulo Tomé. Não, Tomé era um homem de fé. Tomé era um fiel discípulo de Cristo Jesus. Tomé esteve ao lado de Cristo Jesus quase sempre, junto com todos os apóstolos. Quando todos fugiram, ele também fugiu. Tá? E Tomé expressou aqui a sua dúvida. E quem é que não teve dúvidas? Quem é que não tem dúvidas? Quem é aquele que, pelas dificuldades que a vida apresenta, suas diversas circunstâncias ou facetas ou características, eu considero pouco provável existir um homem ou uma mulher que desconheça totalmente o significado da palavra sofrimento. Quando a realidade não se torna coerente com aquilo que nós acreditamos, quando a realidade não confere com aquilo que nós acreditamos, ou quando a realidade agride a nossa fé, ou quando a nossa fé não é capaz de mudar a nossa realidade, muitos passam por um momento de dificuldade. Jesus Cristo morreu. Para Tomé acabou. Venceram. Cristo morreu, venceram. Eu vi, ele foi crucificado, ele foi enterrado. Quando confrontado com a verdade da ressurreição de Cristo Jesus, a mente, o espírito de Tomé já estava acomodada à derrota. Já havia aceitado o aparente fracasso. Havia se estagnado a sua fé, a sua consciência. Não, perdemos, acabou. 3 anos, 4 anos seguindo o mestre, acreditando que ele era o prometido, o ungido, o profeta, o filho de Deus, o verbo encarnado, e ele morreu, acabou. Nós também.
em determinados momentos, a nossa mente, a nossa consciência, nos sugere o mesmo pensamento. Não, eu creio em Deus. Estou certo que serei salvo pela graça de Deus. Mas não é para a minha vida. Na minha vida isso não vai acontecer. Na minha vida isso nunca deu certo, nunca aconteceu. Nunca obtive essa graça, esse favor, esse ato divino, esse toque sobrenatural de Deus para mudar a minha vida, a minha realidade, o meu ser. Essa dor que me agride, essa aflição que me incomoda, o espinho na carne, como diz o apóstolo Paulo, e numa sugestão de fé, mascarando a acomodação ou a incredulidade, somos tentados a dizer: Senhor, a tua graça me basta. Paulo nunca disse isso. Quem disse isso foi Deus para Paulo. O que ele queria é se livrar daquele problema. Ele queria se ver livre daquele desconforto. Ele queria se ver livre daquela angústia, daquela dor, seja ela qual for. Não está explicado na Bíblia, mas a palavra carne tem a conotação de algo físico, de algo que o incomodava de uma maneira muito, muito intensa. Aí os intérpretes, os pregadores, cada um coloca ali o que julga ser conveniente ou o que pode, naquele momento, ser considerado um espinho na carne. Às vezes as pessoas colocam até mais do que deviam, mas é um espinho na carne que a Bíblia fala. E Deus ensina para Paulo: não. Não vou tirar. Eu coloquei esse espinho aí. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas o que é a fraqueza? A fraqueza é a natureza humana, a constituição humana. Nenhum dos apóstolos era sobrenatural. Nenhum dos apóstolos era super-homem. Nenhum dos apóstolos era acima da dor, acima do medo, acima da fome, acima das ansiedades comuns, acima das paixões comuns aos seres humanos. Foram treinados, foram ensinados, foram controlados, foram conduzidos, foram guiados por Cristo Jesus. Mas não sem dificuldades, não sem lutas, não sem que fossem levados aos seus próprios limites. O limite de Tomé era aquele: eu preciso ver, eu preciso tocar na ferida. Eu preciso ver com os meus olhos. Os olhos de vocês não me servem. A fé de vocês não alimenta a minha alma. Eu preciso. É uma questão de incredulidade que foi capaz de ser expressa e registrada por Deus para a nossa edificação. Se um dos 12 não acreditou, teve dúvidas, eu preciso ver na minha vida. Eu preciso ver com os meus olhos. Eu não sou muito favorável a que a pessoa saia por aí desafiando o Todo-Poderoso. Eu não sou muito favorável. Eu não gosto dessa postura arrogante, vaidosa, que alguns apresentam. Eu orei, eu enfrentei a Deus. Sabe, essa parafraseando o relato. Vou lutar com Deus esta noite para... Eu tenho muitas reservas quanto a essa postura, porque não é a postura adequada, não é a postura do devoto, não é a postura de prostrar-se, submeter-se. Mas o estado emocional, ou o estado espiritual, o estado de fé, muitas vezes na nossa vida não é diferente do que Tomé expressou. E Tomé não foi abandonado por isso. Tomé não foi condenado por isso. Tomé foi agraciado. Quem dera todos nós pudéssemos ser advertidos pelo Senhor como foi Tomé. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Agora que você vê, agora que você ouve, você crê? Mais bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Está falando de nós.
está falando da posteridade, está falando de todos aqueles que não viram o Cristo ressurreto, mas veremos um dia. Veremos um dia. A retórica, a oratória, muito mal utilizadas, infelizmente, ultimamente, tem produzido uma geração aí de fracassados, de mentirosos, de perdedores, de pregadores, de pastores, de sacerdotes, controlados por Satanás. Tá? É isso aí, pronto e acabou. O sujeito é controlado pelo diabo porque ele se deixa ser controlado pelas suas paixões, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pela sua ganância, pelo seu desejo egoísta e vaidoso, né, de aplausos e por aí afora, de dinheiro e outras coisas, disso tudo. Mas o fato é que todos nós que expressamos, que confessamos em relação a Jesus Cristo como meu Deus e Senhor, meu Senhor e Deus, meu Senhor, quando o contemplarmos na sua vinda, ou na nossa ida, na nossa morte, confessaremos da mesma maneira, extasiados e maravilhados, que Tomé confessou. Não imaginemos que a nossa fé, tão atacada, tão agredida, submetida à pressão e à opressão do dia a dia, né, da estrutura tirana desse mundo, que opressiona, que corrói, que constrange, que humilha, né, que exige, que cobra das pessoas muito mais do que elas são capazes de produzir, e mais e mais e mais, um mundo que suga, né, uma sociedade aí consumista que suga a energia, os recursos, as emoções das pessoas. Permanecemos fiéis ao nosso Deus, permanecemos fiéis à nossa confissão. Não pensemos que o que vivemos é tudo o que Deus tem para nós. Não pensemos, não imaginemos que o que sabemos de Deus, que o que acreditamos, o que conseguimos extrair da palavra de Deus, o que conseguimos extrair da verdade, da história, da fé, a maneira como o Espírito de Deus tem agido através da história, através de homens, através de mulheres, através de instituições, de movimentos. Não acreditemos, não pensemos que isso é tudo. Não, não é tudo. Deus tem muito mais. O nosso caminho não pode ser o caminho de Tomé. Nós não temos como trazer dos céus a Cristo para satisfazer a nossa angústia, para desatar esse nó de opressão. Precisamos pedir a Deus discernimento e clareza sobre como devemos prosseguir as nossas vidas. O apóstolo Paulo acreditou que sem sofrimento, eu sou um pregador melhor. Se eu não estivesse sentindo dor, se eu não tivesse essa doença, se eu não tivesse isso, se não fosse aquilo, se não fosse aquilo outro, o Espírito de Deus poderia agir com mais facilidade através da minha vida. E Deus diz para ele, não. Não é nada disso. O caminho do cristão sempre tem uma cruz. O caminho do cristão sempre conduz a um calvário. Não adianta tentar fugir. Não adianta tentar correr. É como aquelas parábolas ou paródias, né, que o sujeito tenta fugir da morte, muda de cidade, muda de nome, de endereço, e quando lá chega, a morte fala, por um instante eu achei que não, que eu tinha agenda com você nessa cidade, com esse nome, nesse endereço. Não dá para fugir. O caminho do cristão tem uma cruz. Seja ela muito pesada, seja ela mais leve, não, quem sou eu para julgar a vida do outro? Eu estou dizendo que tem uma cruz. Há um sofrer. Há um espinho na carne, há uma dor, há uma angústia. Algumas pessoas falam, não, mas fisicamente eu estou bem, meu problema é a cabeça. Como se a cabeça, como se a alma fosse algo alheio ao corpo.
como se o espírito humano fosse indiferente ao corpo. Está junto. Quando sair, você morre. A vida se expressa através do corpo, o espírito se expressa através do corpo, a alma, a mente se expressa através do corpo. Se o corpo tem problemas, todo o ser tem problemas. E ter problemas não é uma limitação para Deus, é uma limitação para nós. É uma limitação para nós. Mas quando reconhecemos as nossas limitações, confrontando a nossa limitação com a nossa disposição, a nossa vontade parece muito superior à nossa real capacidade. Quando a nossa vontade é superior à nossa real capacidade, há espaço, há margem para que o Espírito de Deus nos aperfeiçoe nas nossas fraquezas, ou através das nossas fraquezas, ou através das nossas dificuldades, ou através das nossas limitações. Confessar como Tomé confessou após a visão de Cristo Jesus, meu Senhor e Deus, todos nós confessaremos um dia. Quer seja na nossa morte, quer seja na segunda vinda do Senhor. Os que estivermos vivos, confessaremos com o mesmo espanto, com a mesma admiração. Aliás, todos confessarão. Todos confessarão. Então, o caminho proposto pela Escritura é o mesmo que ocorreu na vida do apóstolo Paulo. Aprendermos de Deus, que a graça dele nos basta, que a graça dele muitas vezes impõe um espinho na carne, que a graça do nosso Senhor e Cristo, do nosso Senhor e Deus, nos conduz a um Calvário. A graça do nosso Senhor e Cristo nos oferece uma cruz a ser por nós carregada. Há muito de alegria, há muito de paz, há muito das bênçãos de Deus, mas há que aceitarmos o fato de que todo aquele que quer viver piedosamente, ou seja, que quer levar a sério a questão da santidade, terá problemas, será perseguido, será atacado, será ofendido, será humilhado, porque nós precisamos aprender. E esse aprendizado é um tanto quanto doloroso. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda muita paz.